Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam em casa. Estou aqui para convidar vocês para que a gente possa dar início às correções das nossas atividades domiciliares, tá? E como vocês puderam perceber, a primeira atividade domiciliar, ela estava mais sendo atividade de revisão sobre o aparelho locomotor, certo? Então vocês viram que eram 10 questões, onde as mesmas estavam tratando sobre sistema esquelético, articular e muscular. Então, vamos lá. A primeira questão era a seguinte: quais são os segmentos do nosso organismo que são responsáveis pelo movimento do nosso corpo? Vimos em sala que para que a gente possa estar se movimentando, a gente precisa da interação de três sistemas. No caso, o sistema esquelético, o sistema articular e, por último, o sistema muscular. Detalhadamente em sala, vimos que cada sistema apresenta aí suas especificidades, certo? Seja na sua composição, seja ao seu tipo celular e na sua função. Dando sequência, a segunda questão da atividade, ela era a seguinte: a nossa perna é composta por 4 ossos. Quais são eles? Bastava a gente lembrar aqui, ó. Como a gente pode observar aqui na imagem, temos aí o fêmur, onde aqui o fêmur ele vai ser o maior osso do nosso corpo, certo? Temos aqui a fíbula, temos aqui a tíbia, a gente pode observar aqui, tá? E temos aqui a patela, que a gente fala que é a nossa bolacha do nosso joelho. Sabendo disso, se a gente for analisar os itens que a questão disponibilizou, a gente vai poder perceber que o item correto seria o item. Qual seria o item? O item A: húmero, rótula, una e carpo. Fêmur, rótula ou patela, fíbula e tíbia. C: fíbula, fêmur, una e carpo. D: fíbula, tíbia, húmero e rádio. Ou item E: tíbia, una, occipital e omoplata ou escápula. Então, quem marcou o item B está correto. Terceira questão. A terceira questão vai falar agora sobre o sistema articular. Então, é importante a gente relembrar aí algumas classificações para que a gente possa responder a questão. Mas antes da gente poder lembrar, a gente vai fazer aqui a leitura da questão, tá bom? Algumas articulações possuem grande capacidade de movimento, recebendo o nome de artrose. Nessas articulações é possível observar a cápsula articular, que delimita uma cavidade em que se encontra um líquido denominado DI. Vamos só relembrar aqui para a gente poder depois voltar para cá, até porque as próximas questões todas vão estar relacionadas ao sistema articular. Então vamos lá. O sistema articular, representado aí pelas articulações, certo? Que tem a função aí de movimentação, como unir os ossos. Eles podem ser classificados com base ao tipo dessa cartilagem, tá? Então, ela recebe algumas denominações, sendo articulações móveis, articulações semimóveis e articulações imóveis. As articulações imóveis, como o próprio nome já diz, imóveis porque elas não conseguem se movimentar, tá? Também são conhecidas como fibrosas. Apresentam entre as peças que se articulam tecido conjuntivo fibroso. Essas articulações elas podem ser classificadas em 3: suturas, sindesmoses e gonfoses. As suturas são típicas do crânio, tá? Já as sindesmoses, há um pouco de movimentação, mas é muito pouco mesmo, tá? E pode ser observada na articulação tíbio-fíbula inferior. E já a gonfoses, ela é encontrada entre a raiz do dente e o alvéolo. Temos aqui uma imagem onde ela traz aí a representação de uma sutura, como a gente viu lá no exemplo anterior, é típica do crânio, tá? Temos aqui um exemplo de sindesmoses, tá? Quando ele fala, ó, sindesmose tibiofibular, tá aí, como fosse um tecido de preenchimento entre um osso e outro. E por último, temos aqui o exemplo de gonfoses, onde ele fala aqui, ó, da articulação entre o dente, a raiz do dente, certo? Já as articulações semimóveis vão ser aquelas articulações que têm um pouco mais de flexibilidade, comparado aí às imóveis que não têm.
tá? Então, elas também são conhecidas como cartilaginosas. O tecido encontrado entre as peças ósseas é a cartilagem, certo? Ele aí é bem cartilaginoso. Podem ser sicondroses e sínfises. A sincondrose nessas articulações as peças ósseas são unidas por cartilagem e hialina e seus movimentos são limitados. Já a sífise encontra-se cartilagem fibrosa, a mobilidade nessa articulação também é reduzida, tá? Aqui a gente tem uma representação de sicondrose, como foi falado lá no exemplo anterior, tá? Que a gente pode perceber aqui o externo e as cartilagens, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo da sínfise, certo? Nesse caso aqui é a sínfise púbica, onde que a gente pode observar aqui, ó, na região do quadril, tá? Onde a mobilidade nessa articulação ela vai ser bem reduzida. E a gente tem também aqui, ó, nesse outro aqui exemplo, é como se fosse entre os anéis da coluna vertebral. E por último, pessoal, a gente tem as articulações móveis, ou também conhecidas como sinoviais, tá? Essas articulações apresentam como principal característica a capacidade de movimentação. Nelas é observada uma cápsula que liga a extremidade dos ossos e delimita a cavidade articular que é cheia de líquido, lembre-se disso aqui, tá? Esse líquido é denominado de líquido sinovial e possui uma grande quantidade de ácido hialurônico, o qual ajuda a lubrificar as superfícies das articulações, tá? Nessa representação aqui a gente pode observar que a região dos ossos, essa região aqui acinzentada seria a cartilagem, e essa região aqui, ó, vermelhada, é a membrana sinovial, tá? Onde aqui a gente iria encontrar o líquido sinovial. Nesse slide aqui, eu trago aqui uma imagem comparativa dos tipos de cartilagem. A gente pode observar aqui a sinartrose, anfiartrose e diartrose. São outras denominações também para os tipos de articulações, tá? As articulações sinartroses vão ser as fibrosas ou imóveis. As anfiartroses vão ser as articulações cartilaginosas semimóveis. E as diartroses vão ser as articulações sinoviais que são móveis. Acabamos aí então de dar uma revisada no assunto do sistema articular e para que a gente pudesse responder a questão. Então vamos lá. Algumas articulações possuem grande capacidade de movimento, recebendo o nome de artrose. Olha aí, de artrose. Então a gente pode perceber já que vai falar das articulações móveis ou sinoviais. Nessas articulações é possível observar a cápsula articular, que delimita uma cavidade em que se encontra um líquido denominado de articular neural pleural, sinovial ou sinoatrial. Lógico que seria sinovial. Então quem marcou o item D está corretíssimo.